Muito bem, então bom dia. A gente vai fazer uma aula agora sobre conceitos históricos que deram origem à mecânica quântica, tá? Sendo que os dois principais temas que a gente vai abordar na aula são a radiação de corpo negro, são as duas coisas que deram origem nos primórdios da mecânica quântica, radiação de corpo negro e o efeito fotoelétrico. Foram os dois experimentos que deram origem à percepção de que a luz tinha um caráter corpuscular, além de um caráter ondulatório. E aí, como a luz tinha um caráter corpuscular, isso teve que modificar completamente o entendimento da física da época, né? Porque antes se acreditava que a luz era apenas uma onda clássica, com propriedades de onda clássica. E é isso, bom, isso deu origem a toda a reinterpretação da física que levou à mecânica quântica. Então a gente vai começar explicando, a gente vai explicar os conceitos principais dentro desses dois experimentos. A gente não vai entrar em detalhes em cada um deles, mas para a gente entender como é que a explicação desses fenômenos levou a uma reinterpretação da física. Então a gente vai começar com a radiação de corpo negro, que consiste no seguinte. Aqui. Bom, o que é a radiação de corpo negro, né? É um experimento que você mede a emissão de radiação por um corpo aquecido, tá? O experimento em detalhes é feito mais ou menos assim. Você coloca uma caixa fechada. Então aqui eu vou desenhar uma caixinha fechada. Então imagine que isso aqui é um cubo de metal totalmente fechado e tem um pequeno orifício aqui que ficou talvez um pouco grande, mas tem um buraquinho que deixa, que comunica o interior dessa caixa fechada com o exterior para a gente medir, para a gente poder fazer medidas. Então esse orifício é um orifício pequeno. Imagine que isso aqui, se a gente olhasse ela em 3 dimensões, seria uma caixa fechada de metal assim. Uma caixa totalmente fechada de metal com um buraquinho. E a gente vai estudar a radiação que é emitida através desse buraquinho. Então o que a gente faz, o experimento consiste em aquecer isso aqui, tá? Então a gente vai aquecer essa caixa fechada, bota um aquecedor aqui embaixo, aí a caixa vai ficar quente. E o que acontece quando a gente tem uma peça de metal quente, né? Quando a gente tem uma peça de metal quente, ela começa a emitir radiação. Como é que a gente sabe disso, né? Na nossa experiência cotidiana isso já acontece, né? Se você pega uma peça de metal e a gente esquenta ela um pouco, você aquece ela um pouquinho, a primeira coisa que você começa a observar é que se você chegar com a mão próximo da peça, você põe um pedaço de metal em cima do fogo, depois tira ela do fogo, bota ali do lado. Você chega com a mão próximo dessa peça de metal, você vai sentir calor emanando daquela peça de metal, ainda que ela não tenha mudado de aspecto em nenhum sentido. Se você continuar esquentando, né, essa peça de metal, a gente sabe que uma hora ela vai começar a ficar laranjada, né? Então, uma hora, se você esquentar o suficiente, né, o próprio metal ele começa a ficar laranjado. Deixa eu ver se... Ele vai começar a ficar laranjado, né? Ah, nossa, a peça esquentou tanto que ele vai ficar alaranjado. Eventualmente ele pode derreter, mas dependendo da peça de metal, se você esquentar mais ainda, isso é o que acontece, por exemplo, quando um soldador vai fazer uma solda, ele começa a ficar azulado. Então o metal está muito quente, ele começa a ficar azulado. E um soldador, ele tem que usar aquela máscara de proteção. Por que ele tem que usar aquela máscara de proteção? O que está sendo emitido daquele metal que está extremamente aquecido, que faz com que o soldador tenha que usar uma máscara de proteção? Podem?
luz ultravioleta, né? Então, se a peça é suficientemente aquecida, o que a gente vai ter é emissão de luz ultravioleta. Então, e aí o soldador tem que usar uma máscara porque tem emissão de luz ultravioleta. Bom, tudo isso acontece, né, também se você aquece essa caixa fechada de metal. A diferença é que você tem mais controle sobre que a emissão que você está gerando é uma emissão que é só efetivamente das paredes do recipiente. Então, dentro dessa caixa, à medida que você esquenta ela, você começa a ter emissão de radiação. Primeiro, radiação infravermelha, porque é o que a gente sente na forma de calor. Depois, à medida que você vai esquentando mais, você começa a perceber que as paredes estão emitindo radiação de cor laranja, então externamente você veria a peça ficar laranja. Se você aquece ainda mais, você começaria a ter a observação de emissão de radiação de cor azul, e assim sucessivamente, né? Se você a esquenta ainda mais, você passaria a ter emissão de radiação perceptível, emissão de radiação ultravioleta pelo metal. E aí a gente consegue, usando esse arranjo experimental, o que a gente vai observar é qual que é a radiação que está sendo emitida aqui dentro, né? Dentro dessa parte controlada aqui do experimento, em vácuo, tudo, né? E você observa, através desse orifício, qual que é a radiação que está saindo lá de dentro. Então, dependendo da temperatura, você vai observar a radiação vermelha, radiação infravermelha, radiação vermelha, radiação alaranjada. Você pode observar a verde, diferentes cores, azul. E, eventualmente, com uma temperatura suficientemente alta, você vai observar a emissão de radiação violeta e radiação ultravioleta. Bom, a graça é medir o espectro dessa radiação. Então, o experimento consiste em fazer isso, aquecer esse corpo, observar qual que é a radiação emitida por esse corpo, essa peça de metal quente, que intuitivamente é a mesma coisa que aconteceria com um corpo quente, um metal quente que você esquenta por fora. E o que a gente vai fazer é a medida do espectro dessa radiação. E a observação que a gente tem é que se a gente faz um espectro de intensidade da emissão como função da frequência, o que você observa é o seguinte: se a gente pega uma temperatura baixa, a gente tem menos radiação emitida, né? Como um todo, a temperatura está baixa, o corpo emite menos radiação. Então, eu vou botar em vermelho uma curva de temperatura baixa e a gente observa uma curva mais ou menos com essa cara aqui. Tá? Então, tem um pico em frequências baixas de emissão de radiação, e aí em frequências altas a emissão vai diminuindo. Se você aumenta a temperatura, você vai observar, por exemplo, se a gente tivesse a barra de metal, primeiro ela emite principalmente no infravermelho, depois no vermelho, e aí à medida que você vai esquentando, começou a emitir, a gente percebe que a barra está ficando laranja, então você está tendo uma emissão de luz alaranjada. Então a emissão de luz alaranjada, primeiro, tem mais luz como um todo, então tem mais radiação como um todo sendo emitida, mas a radiação passou a ter um máximo na região laranja do espectro visível, que é de uma frequência maior. Então você observaria... acho que eu equivoquei um pouco aqui. Você observaria uma curva se deslocando para radiações aqui. Bom, a curva não ficou muito bonitinha, mas ela é suavezinha aqui. Mas ela tem agora um máximo deslocado para uma frequência maior. Então a gente tinha um máximo nessa frequência aqui. Agora a gente tem um máximo deslocado para uma frequência maior, que no caso seria uma frequência mais alaranjada. Então a gente observa o corpo ficando alaranjado. E de novo, para frequências muito altas, cai a emissão. Se você aumentar ainda mais a temperatura, você vai emitir mais radiação. E aí você vai deslocar o máximo mais ainda na direção de frequências altas. E aí aqui a gente tem que agora o máximo se deslocou na direção do azul. Então o corpo metálico começa a ficar azulado.
Isso aqui mais ou menos reflete intuitivamente o que a gente observa no aquecimento dessa barra metálica. Então a barra começou vermelho, começou sem cor nenhuma, emitindo só calor, isso é radiação infravermelha. Depois ela começa a ficar alaranjada, então significa que ela está emitindo muita radiação na região do laranja. Depois ela começa a ficar azulada, significa que ela está emitindo muita radiação na região azul. E depois ela começa a emitir muita radiação na região do ultravioleta. A gente não enxerga mais, mas a gente sabe que precisa usar uma máscara para se proteger dessa radiação. Muito bem, esse era o resultado experimental da emissão da radiação de um corpo negro, que era essa denominação técnica dada para essa caixa de metal fechada. A pergunta o que tinha de mais? Ok, intuitivamente a gente poderia esperar isso pelo nosso conhecimento de como é uma barra de metal que se aquece, mas a questão é o que a gente esperaria que acontecesse se a radiação fosse uma onda comum, se a radiação fosse uma onda clássica. Então, a gente precisa entender qual que era a expectativa clássica desse experimento. O que as pessoas esperavam, entendendo a radiação como sendo uma onda clássica, né? Então, a radiação, a luz, como onda clássica, ou seja, como uma onda comum, o que a gente esperaria que acontecesse nesse experimento, né? Para a gente entender isso, as contas em si são um pouco fora do escopo do que a gente quer entender aqui, mas a gente pode mais ou menos intuir o que a gente esperaria se a radiação fosse uma onda clássica, fazendo um experimento similar numa caixa de água. Então, o que a gente vai desenhar aqui é simplesmente uma caixinha, imagina uma bandeja, né? Uma bandeja, e essa bandeja vai ter água dentro. Porque a gente sabe que a água é útil para a gente estudar a propagação de ondas, né? As ondas que a gente mais conhece intuitivamente são as ondas de água. Então aqui a gente tem uma bandeja, e dentro dessa bandeja aqui vai ter água, tá bom? Então, imagine que a gente colocou água dentro dessa bandeja, de tal maneira que a gente é capaz de provocar ondas nessa bandejinha com água. Então, vamos provocar ondas nessa bandeja com água. Como é que a gente vai provocar ondas nessa bandeja com água? A gente vai pegar e vai dar um cutucão na bandeja. Então, dá um tapa nessa bandeja, vou dar um peteleco na bandeja, uma mãozinha dando um peteleco na bandeja, tá? E aí a bandeja treme um pouco e vão aparecer umas ondas ali dentro. E aí o que a gente tem uma percepção, vocês podem fazer esse experimento em casa, né? Uma percepção sobre o que vai acontecer com as ondas, né? Então, primeira coisa que acontece, quando a gente dá um empurrãozinho na bandeja, vão aparecer algumas ondas que vão se propagar ao longo de toda a superfície da água. Então, se a gente coloca aqui um desenho aqui da superfície da água, primeira coisa, né, a gente deu um cutucão de um lado, provavelmente vão aparecer algumas ondas que vão se propagar aí claramente, de maneira extensa, né, ao longo da superfície da água. Se a gente olha para essas ondas aqui, então vamos supor que aqui eu desenhei os máximos dessas ondas, isso aqui é o comprimento de onda dessas ondas. Então, isso aqui, se a gente olhasse, fizesse um corte transversal nas ondas que eu gerei no momento que eu fiz o cutucão na caixa, a gente teria uma sucessão de máximos e mínimos, né? Então a onda está lá, sobe, desce, sobe, desce. O que é que a gente, tecnicamente, isso aqui é a amplitude da onda, em função do quê? Em função da posição, tá? X, então a gente, sei lá, chamou essa direção aqui, onde eu fiz o meu corte transversal na caixa de X. Então eu fiz a propagação da onda, aí eu observei que, tá bom, formou umas ondas grandes aqui, né? Uma das características, essas ondas têm duas características. Primeiro, a amplitude, né? O que é amplitude? É a altura desses máximos, né? Em geral, aqui é o mínimo, né? Então, sei lá, a amplitude, a gente vai chamar isso aqui de zero, que seria
a altura da água quando ela está não perturbada. Então aqui tem um mínimo, né? Você provoca uma onda, em alguns lugares a água vai ficar mais baixa do que ela está quando ela está em repouso, em alguns lugares ela vai ficar mais alta do que ela está quando ela está em repouso. Então as duas características importantes que a onda tem são a amplitude, ou seja, qual que é a altura da onda, e qual que é a frequência, ou o comprimento de onda da onda, né? O comprimento de onda da onda é a separação entre dois máximos, ou dois mínimos, ou a distância na qual a onda se repete, né? Então, isso aqui é o comprimento de onda da onda, que a gente geralmente chama de lambda, né? Isso aqui é o comprimento de onda. Então, ótimo, né? A gente tem ali uma onda, que tem seu comprimento de onda, e o que vai acontecer à medida que for passando o tempo, né, com essa onda, né? A gente sabe que um momento, passado um pouquinho de tempo, essa caixa vai voltar, se a gente não continuar perturbando ela, a caixa vai voltar a ficar em repouso, né? Mas o que eu quero que a gente imagine é o que vai acontecendo à medida que essas ondas que eu gerei com a minha primeira perturbação vão se dirigindo ao repouso. Então, o que acontece com essas ondas? Vamos lá, respondam para mim. O que vai acontecer com essas ondas visualmente? Alô? Interação, por favor? Tem alguém aí? Vai diminuindo a amplitude, elas vão... Isso, peraí. Primeira coisa, uma coisa de cada vez. Então, vai diminuir a amplitude. Diminuir a amplitude, perfeito. Então, o que é? A onda vai diminuindo, né? Uma hora ela vai entrar em equilíbrio, a água não está mais perturbada. Então, essas ondas que eu gerei inicialmente, elas vão ir diminuindo em altura. E mais alguma coisa? Se a gente olha para uma caixa de água, como é que a gente vê as ondinhas acontecendo, né? Qualquer perturbação que a gente faz, né? O que vai acontecendo com as ondas? Imagina só, a amplitude vai diminuindo, mas a onda ela continua sendo com o mesmo comprimento de onda? Ou seja, você vê aquela ondona grande progressivamente diminuindo de amplitude até desaparecer, ou é diferente disso? Então também aumenta o comprimento de onda. Aumenta ou diminui? O que você acha? Eu acho que aumenta também. Aumenta, Vamos que lá. vai ficando mais afastado um pico do outro, né? Então. Tipo, quando você joga a pedra, assim, bem no meio, e aí tem várias ondinhas, e aí as ondinhas vão ficando mais afastadas e com... Tá, mas continua. Tá vendo? Jogou a pedra no meio, formou as ondinhas, continua o experimento. Aí as ondinhas vão bater nas laterais, tá? E aí com o tempo vai diminuindo a altura delas. Isso é a diminuição da amplitude. Mas você vai observando ou não a formação de ondinhas mais curtas, de comprimento de onda menor. Talvez a gente devesse fazer o experimento, mas vocês acham que a onda desaparece assim, homogeneamente? Assim, nossa, ela estava grandona, você tem uma onda grande ali no seu espaço, aí ela vai diminuindo, 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 e não surgem ondas de outro comprimento de onda, ou surgem ondas de comprimento de onda menor e começam a aparecer perturbaçõezinhas menores dentro do sistema? Enfim, qual que é a intuição? Talvez... Eu acho que é as duas coisas, professor. Porque se você, imaginando eu, se você levar isso para um experimento, só um instante, onde o recipiente seja maior, eu acho que a primeira onda formada, ela vai se dispersar, sabe? Aí, não sei. Tá, sim, ela vai se dispersar, tudo bem, ela vai se dispersar. O processo, se o recipiente talvez aqui é importante, né? Se a gente tem sei lá, chega no meio do mar lá, né? O mar tá bem tranquilão.
e a gente joga uma pedrinha dentro do mar, vai formar uma série de ondinhas, né? E essas ondas vão se propagar, né, radialmente em torno da região que você jogou a pedrinha, né? Nesse experimento, tudo bem, a gente tem que medir isso, mas aqui o comprimento de onda não está mudando muito, tá? Então, a onda ela vai diminuindo de intensidade, certamente, né? À medida que você se afasta do lugar onde você fez a perturbação, mas o comprimento de onda dessa onda provavelmente está mudando pouco. Agora, a gente tem uma situação um pouco diferente, porque essa onda ela pode bater em coisas, que no caso são as paredes desse recipiente. Então, você joga a pedrinha aqui, tudo bem. Aí no começo vai ter essa propagação de ondas concêntricas aqui, aí ela vai começar a bater nas paredes do recipiente. E aí quando ela bate nas paredes do recipiente, ela começa a refletir, né? E aí causa interferência nas outras ondas. Vai batendo, vai formando interferências, né? Vai formando interferências. E se eu continuo perturbando essas interferências, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver que elas vai começar a gerar a água vai ficar lá toda perturbadinha, né? Vai ficar toda cheia de perturbações. E no fundo, quando ela entra em equilíbrio, né? Assim, ela tá quase, ela nunca chega a ficar totalmente parada, né? Mas se a gente observar bem, o que a gente vai ter são ondinhas de comprimento de onda bem pequeno e amplitude bem pequena na superfície. Com o tempo, assim. Então, com o tempo que a gente vai ter na superfície são ondas que não estão se propagando ao longo de toda a superfície, assim, de maneira de comprimento de onda similar ao tamanho da caixa. Ela certamente tem amplitude muito pequena, né? A amplitude delas é muito baixa, porque você vai dissipando essa energia, né? E aí essa amplitude ela vai sendo diminuída e ao mesmo tempo o que vai sobrando no seu sistema são ondas de comprimento de onda pequeno, né? Se você deixa eu ver se tem algum exemplo, acho que talvez unidimensional eu possa dar um exemplo também. Eu acho que dá para ver isso, por exemplo, se você... Eu não sei se tem uma intuição disso, mas se você pega uma corda de um violão, eu acho que dá para ver esse fenômeno numa corda de um violão também. Se você pega uma corda de um violão, e vamos supor que você toca ela, fazendo ela formar assim, puxa ela, né, e solta para ela formar uma meio comprimento de onda, desse jeito, né? Então aqui você levantou a corda do violão e você está em meio comprimento de onda, porque o comprimento de onda completo é 2 vezes isso, ela vai subir e descer ainda aqui. Aí você solta, primeiro ela vai começar a vibrar assim, né? Então primeiro ela vai começar a vibrar para cima e para baixo, dessa maneira. Então e vai tocar. E aí, eu não sei se vocês têm alguma experiência com violão, se vocês olharem para a corda à medida que ela vai relaxando, você solta a corda. Ela começa a vibrar desse jeito. Ela não vai ficar vibrando nesse comprimento de onda até parar. O que costuma acontecer? Vocês conseguem visualizar isso? Sim. O que acontece? Ela começa a vibrar assim, nessa frequência, aí nesse comprimento de onda. Aí depois de um tempo, assim, ela vibra algumas vezes nesse comprimento de onda, e depois de um tempo é bem provável que ela passe a vibrar na metade do comprimento de onda, que ela passe a vibrar assim, com uma amplitude menor, né? Ela está perdendo energia, então ela vai vibrando assim, ela diminui o comprimento de onda. Aí ela continua vibrando, aí ela vai começar a vibrar assim. E aí ela vai vibrar assim. E até uma hora ela vai parar de vibrar, né? Então, se vocês fizerem esse teste aí em casa, vocês vão ver que ao mesmo tempo que a amplitude está diminuindo, a onda ela está se dividindo, o comprimento de onda da onda está diminuindo ao mesmo tempo. Tá? Vão aparecer espontaneamente, por causa que essas ondas são possíveis simplesmente, né? Você não tem nenhum impedimento físico para ter uma onda de comprimento de onda menor se propagando nesse espaço.
Assim como você não tem nenhum impedimento físico para ter uma onda de comprimento de onda pequeno se propagando na superfície da água. Então, se vocês fizerem isso com a corda do violão, fizerem isso com a corda da água e observarem bem, vocês vão ver que não só a amplitude da onda está diminuindo nesse processo de relaxação da superfície da água, mas estão surgindo comprimentos de onda menores também, tá? Então, essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, tá? Você tem uma diminuição da amplitude e um surgimento, né? Surgimento de... Deixa eu apagar essa parte aqui. Para caber aqui. Surgimento de lambdas menores. Comprimentos de ondas menores. O que significa frequências maiores. Então, essas duas coisas, numa onda clássica, à medida que se você perturba o sistema de qualquer jeito, vão acontecer simultaneamente, à medida que essas ondas que você gerou por essa perturbação forem relaxando. A amplitude delas vai diminuindo e vai surgir comprimentos de onda menores. Que comprimentos de onda menores vão surgindo? Quais comprimentos de onda menores? A gente pode até ser um pouco mais específico. Vão surgir quaisquer comprimentos de onda compatíveis com a geometria do sistema. Então, nesse caso da corda do violão, é provável, e geralmente isso acontece, que surja, que a onda inicialmente com esse comprimento de onda grande, acabe se dividindo numa onda de comprimento de onda menor, e depois de comprimento de onda cada vez menor, essencialmente porque isso é um fenômeno que pode acontecer, dada a dinâmica do sistema, e não tem nenhum impedimento para que uma onda, que a energia dessa onda que estava inicialmente propagada nessa vibração de comprimento de onda grande, ela pode passar a se propagar, a se distribuir nesse comprimento de onda menor sem nenhum impedimento físico. Então, a onda que está presa aqui em uma corda de 1 metro, ela pode ter um comprimento de onda de meio metro, que é a primeira onda, ela pode ter um comprimento de onda de 1 metro, ela pode ter qualquer comprimento de onda cuja metade desse comprimento de onda, esse 1 metro seja múltiplo da metade desse comprimento de onda. Qualquer onda que cabe dentro dessa restrição de que a onda tem que ter, de que a corda está presa nessa extremidade, e a corda está presa nessa extremidade, qualquer propagação de onda nesse sistema é permitida, sem problema nenhum. Então, é esperado que a sua perturbação inicial eventualmente mude, se transformando em uma propagação de onda de comprimento de onda menor. Por que vai para comprimentos de onda menores? Bom, porque comprimentos de onda menores que cabem em 1 metro tem muitos, né? E o mesmo vale para a água, tal. Então, se você tem uma corda de 1 metro, só tem uma perturbação que tem comprimento de onda. Se isso aqui é 1 metro, o comprimento de onda dessa perturbação aqui é 2 metros. E é a única perturbação com comprimento de onda de 2 metros que cabe em 1 metro, respeitando o fato de que a corda está presa aqui e a corda está presa aqui. Tem outra que tem comprimento de onda de exatamente 1 metro, tá? Que deveria ser simétrica aqui, tá? Vamos tentar aqui, ó, fazer mais simétrica. Então, esse comprimento de onda aqui é de 1 metro. Aí tem outra que tem comprimento de onda que vai fazer 1,5 volta. Então, esse comprimento de onda aqui é 2/3 de metro. Tá? Então, o comprimento de onda é isso aqui, ele dá 1,5 voltas por metro. E aí tem outro comprimento, vamos aumentando isso, né? Ele pode ir, subir, descer, ó, deu 2 voltas. Então, esse comprimento de onda aqui é 2 metros. E assim sucessivamente.
E tem infinitas aqui para baixo, né? Então, se você for aqui para uma muito lá na frente, vai ser sobe, 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 desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso aqui é um comprimento de onda de... Aliás, perdão, aqui é meio metro. Aqui eu falei errado, tá? Deixa eu apagar aqui. Aqui não é 2 metros, aqui é meio metro. Aqui é meio metro, o comprimento de onda está diminuindo. Meio metro, ele dá 2 voltas em 1 metro. E aqui o comprimento de onda, sei lá, é 1/100º de metro. Ele deu 100 voltas ali. Então, tem uma só maneira de propagar uma onda de comprimento de onda grande nesse metro. Existem um monte de maneiras de propagar uma onda de comprimento de onda pequeno nesse mesma corda de 1 metro. Então, isso que faz com que a observação isso podem fazer em casa, pega um violão, toca e fica olhando o que acontece com a corda. A observação experimental é que você perturba o sistema inicialmente e com o tempo, cada vez mais é provável que você vá convergindo para comprimentos de onda cada vez menores. Isso associado ao mesmo tempo ao fato de que a intensidade, a amplitude dessas ondas vai diminuindo porque você está dissipando energia do sistema. Mas se você continuar perturbando a corda, dando petelecos na corda permanentemente, você vai estar permanentemente fornecendo energia para o sistema, formando essas ondas aqui, talvez de comprimento de onda maior, que vão se dissipando e vão se convertendo em comprimentos de onda cada vez menores, porque isso é simplesmente mais provável do que você pegar um comprimento de onda pequeno e de repente toda aquela perturbação se coordenar para formar uma propagação de uma onda de amplitude grande como essa aqui, de comprimento de onda grande como essa aqui. Então, essencialmente, o resultado experimental de uma onda clássica diz o seguinte, que se você tem um sistema onde tem uma onda confinada num recipiente, tá? Então aqui a onda está confinada numa corda, aqui a onda de água está confinada numa caixa. O que você espera é que ao longo do tempo, o que seria o espectro disso aqui? O espectro de uma onda clássica perturbada, frequência, e qual é a intensidade dessa onda para cada comprimento de onda. O espectro de uma perturbação de um sistema, de uma onda clássica, de um sistema onde você está propagando ondas clássicas, ele vai ter com uma probabilidade muito grande essas ondas de comprimento de onda pequeno. Essas ondas de comprimento de onda pequeno, portanto, de frequência alta. Então, numa onda clássica, à medida que você vai perturbando o sistema, essas ondas aqui de comprimento de onda pequeno, portanto frequência grande, vão dominando o seu espectro. Então, você espera numa onda clássica que as ondas de comprimento de onda pequeno, comprimento de onda grande, frequência pequena, aqui é lambda grande. E aqui é comprimento de onda pequeno. Você espera que as ondas de comprimento de onda grande, que são essas aqui, lambda igual a 2 metros, lambda igual a 1 metro, apareçam com menos probabilidade ao longo do tempo do que as de comprimento de onda pequeno. Porque as de comprimento de onda pequeno são a maneira mais provável dessas ondas aparecerem depois que você deixou o sistema perturbado relaxar. Tá? E qual que é digamos, por que isso pode acontecer no caso de uma onda clássica, né? Por que essas ondas de comprimento de onda pequeno, frequência alta, podem aparecer nessa onda clássica? Porque numa onda clássica, isso aqui é um ponto importante, com o que está relacionada a energia da onda clássica? O que é uma onda com muita energia quando você pensa numa onda de água, ou numa corda de um violão, ou num som, né? O som é uma perturbação do ar, que é uma onda clássica também.
Com o que está relacionado a energia da onda clássica? Vamos lá, só tem vocês dois, vocês não tem como escapar. Tipo, a fonte que gera energia ou o tipo de energia? Não, assim, quanta energia a onda está carregando, né? Com o que está relacionado, com que característica da onda está relacionada à energia que ela está carregando. Então, dá um exemplo. No som, por exemplo. O que é um som com muita energia? Imagine. Como você esperaria? Se você fosse falar, eu acho que esse som está carregando muita energia, essa onda sonora está carregando muita energia. Que característica ela tem? Está relacionado com a intensidade? Com a intensidade, né? Você fala, um som muito intenso, né? É um som que deve estar carregando muita energia, né? Então, com intensidade. A intensidade, tá? Aqui é uma questão ligeiramente técnica, mas a intensidade nada mais é do que o quadrado da amplitude, tá? É uma definição técnica. Então, dizer que a intensidade é o que está relacionado com a energia é a mesma coisa que dizer que a amplitude está relacionada com a energia, né? Isso é natural, né, gente? Se a gente tem uma onda de som, né? Você fala, nossa, esse som está muito alto, ele está carregando muita energia. Isso tem a ver com a frequência do som? O que caracteriza a frequência do som? Quando você ouve um som e ele tem alta frequência ou baixa frequência, o que muda no som? O que é um som de alta frequência? Um som com comprimento de onda pequeno. Um som de comprimento de onda pequeno. Que característica auditiva ele tem? Acho que agudos e graves. Isso, agudo. Agudo é um som de que frequência? Alta ou baixa? Alta. Isso. Então, agudo é um som de alta frequência. No caso do som, né? Frequência do som. Um som agudo é de alta frequência. Alta frequência. E um som grave é de baixa frequência. Ou seja, um som agudo é uma onda sonora se propagando no ar com um comprimento de onda pequeno, alta frequência. E um som grave é uma onda sonora, uma onda de uma perturbação no ar, né, se propagando com uma frequência baixa, portanto, comprimento de onda grande. Bom, então voltando para o que a gente acabou de falar. A energia parece estar relacionada com a intensidade, né? Então, eu posso ter um som agudo carregando pouca energia? Como é que é um som agudo carregando pouca energia? Um som com comprimento de onda pequeno e baixo. E baixo. Um som, isso. Então, é um som volume agudo. baixo. É um som agudo e baixo, né? Então, você pode falar, vai perfeitamente isso, não tem nenhum problema, né? Deixa eu botar a letra feia aqui. Tá? Então, é um som agudo e baixo. Então, eu posso perfeitamente emitir um som agudo com baixa intensidade. E eu posso emitir um som agudo com alta intensidade, né? Então, a frequência, né? Eu posso emitir um som agudo e alta de muita energia, eu posso emitir um som agudo de baixa energia. Eu posso emitir um som grave de alta energia e eu posso emitir um som grave de baixa energia. Assim como ondas de água. Eu posso ter uma onda de água de baixa frequência carregando muita energia. Um tsunami é isso, por exemplo, né? Você tem uma onda de água de um tsunami, ela tem um comprimento de onda de quilômetros, né? Não é um tsunami, não é uma onda assim que, nossa, ela se propaga no mar como se fosse uma montanha estreita se propagando no mar. Não é assim, é uma onda, é uma perturbação na água de uma extensão muito grande, então uma frequência muito baixa, só que ela carrega muita energia, né? Então, a intensidade, que é o que está relacionado diretamente com a energia da onda clássica, não tem relação
direta com a frequência. Certo? Então você pode ter sons ou ondas clássicas de alta ou baixa intensidade com alta ou baixa frequência. Não tem problema nenhum. Tá certo? Então, isso é o que permite esse experimento, a corda relaxar a energia que você forneceu para ela na perturbação dessa maneira. À medida que vai passando o tempo, a perturbação da corda ela vai passando de comprimentos de onda maiores para comprimentos de onda menores. Isso não tem nenhuma implicação na energia do sistema, tá? Porque você pode ter esses comprimentos de ondas menores com baixa energia, assim como você pode ter esses comprimentos de onda maiores com alta energia. Então, à medida que o tempo vai passando, a onda relaxa de duas maneiras. A intensidade vai diminuindo, porque você vai dissipando energia para fora do sistema, por exemplo, emitindo som, né? A corda do violão vai emitindo som, ela está relaxando energia, liberando energia para fora, e, portanto, a intensidade tem que diminuir, porque está perdendo energia, e a energia está relacionada com a intensidade. E associado a esse processo, para uma onda clássica, perfeitamente pode acontecer, e vai acontecer, se vocês observarem com cuidado, de que o comprimento de onda vai diminuindo também. E por que o comprimento de onda vai diminuindo? Simplesmente porque tem muito mais maneiras de ter comprimentos de onda pequenos do que de ter comprimentos de onda grandes na propagação dessa mesma onda que está presa entre essas duas extremidades. Então, qualquer perturbação aleatória do seu sistema que causar a divisão do comprimento de onda em dois, isso não tem problema nenhum, não tem nenhum impedimento energético para isso acontecer, e a onda vai relaxando progressivamente, tanto em intensidade como dividindo o comprimento de onda para comprimentos de onda cada vez menores. Então, se a gente olhar para a caixa de água, é a mesma coisa. Na caixa de água, se vocês fizerem esse experimento, vocês vão dar um tapa lá na bandeja. No começo vão ter ondas de comprimento de onda grande se propagando aqui. E depois, se vocês observarem com cuidado, vocês vão ver que cada vez mais essas ondas vão progredindo para ondas de comprimento de onda cada vez menor. E vão sobrar umas ondinhas pequenininhas, de frequência alta, que vão ir sumindo. É a mesma coisa, tá? Então, no sistema clássico, é natural que o sistema progrida de comprimentos de onda grande progressivamente para comprimentos de onda pequenos, simplesmente porque é mais provável distribuir essa energia em comprimentos de onda pequenos, porque tem muito mais maneiras de ter comprimentos de onda pequenos dentro desse sistema perturbado do que de ter comprimentos de onda grandes. E a intensidade vai diminuindo se você não continuar perturbando permanentemente o sistema. Então, quando a gente fez, ficou mais ou menos entendido isso? Depois eu até para vocês pegarem um violão e fazerem isso em casa para ver, tá? Mas a mensagem principal aqui é a seguinte, né? Uma onda clássica, como não existe relação, como não existe relação entre a frequência da onda e sua energia, não existe nenhum impedimento para que você tenha uma grande propagação do sistema, uma grande convergência ou relaxação do sistema na direção de frequências altas. Então você pode ter frequências altas sem problema nenhum num sistema de alta energia, num sistema clássico, porque essas frequências altas podem ter intensidades baixas e a energia pode se propagar de maneira equivalente, pode estar contida de maneira equivalente, tanto em frequências altas como em frequências baixas. Então, voltando para o experimento da caixa, né, quando a gente estava fazendo esse experimento com radiação, o que o pessoal esperava era algo similar na época, tá? Então, você tinha lá a sua caixa, onde que você ia esquentar ela. Você ia esquentar essa caixa aqui, de metal, e você esperava que dentro dessa caixa tivessem sendo formadas ondas de luz. A luz estava mais do que bem entendida como sendo uma onda nessa época. E aí essas ondas iam escapar de dentro dessa caixa, e elas estão confinadas nesse recipiente aí. Elas iam escapar dentro dessa caixa, e a expectativa
A expectativa clássica era que isso aqui se comportasse como se fosse uma onda clássica, na qual as frequências mais baixas são pouco prováveis e as frequências mais altas seriam mais prováveis, ou seja, você teria, no fim das contas, frequências muito pequenas se propagando aqui dentro da caixa, igual se fosse a propagação de uma onda material, de som, por exemplo, dentro da caixa aqui. Então você teria, ao longo do tempo, uma convergência, né, uma relaxação desse sistema aqui, ou uma equilibração da propagação das ondas desse sistema, para uma expectativa clássica, na qual não existe nenhum impedimento de frequências altas. Frequências altas não tem por que não aparecer, pelo contrário, elas seriam mais prováveis, por causa que tem mais frequências altas que cabem dentro dessa restrição espacial que a caixa impõe. Frequências altas são mais prováveis. Tá? E isso era o que você esperaria se a luz se comportasse, se a radiação se comportasse de maneira clássica. O problema é o seguinte, né? O problema é que o experimento não deu isso, né? O experimento, como a gente viu, né? A observação experimental Então, isso aqui é o experimento. O experimento mostrava que, em vez de você ter uma maior probabilidade de ter frequências altas, o que você tinha era um máximo no meio e frequências altas muito pouco prováveis. Pouca radiação em frequências altas. Essa é a principal diferença. De alta frequência. E não teria isso era muito estranho na época, porque não existia, em princípio, não deveria existir nenhuma restrição para você ter essa grande intensidade de frequências altas para a luz, ou para a radiação de uma maneira geral. Porque o que você só precisaria ter é que você teria, tá bom, à medida que você vai aumentando a frequência, a intensidade global da emissão tem que se manter constante, né? Porque você está fornecendo a mesma quantidade de energia total. Então, você fornece a mesma quantidade de energia total para o sistema, pelo seu aquecimento constante. Essa energia ia se distribuir entre todas as ondas que são possíveis aqui dentro. Tem muito mais ondas de frequência baixa que são possíveis de existir aqui dentro. E, portanto, você esperaria que a maior parte dessa energia tivesse distribuída nas frequências altas. Não é o que você observa. A maior parte da energia do experimento no experimento da emissão de radiação por um corpo negro, a maior parte da energia está aqui em frequências intermediárias, tá? Nas frequências que não são nem muito baixas nem muito altas. Que não tenha em frequências muito baixas, não tem problema nenhum, porque isso aqui, essa parte aqui não é tão diferente do experimento clássico, né? Em frequências baixas, tanto o experimento clássico como o experimento do corpo negro prevêem que isso aqui vai para uma intensidade baixa em frequências baixas. Então isso aqui vai crescendo, a grande diferença é essa diminuição aqui, é essa redução. Muito bem. Por que a radiação impõe essa restrição? Então aqui tem uma restrição imposta para a existência de restrição à existência ou à formação de ondas de frequência alta. Por que a radiação não pode formar essas ondas de frequência alta como a onda do violão pode formar ondas de frequência alta, de comprimento de onda baixo? Né? Então, intuitivamente, por quê? Quais são essas ondas que têm frequência alta? Quais são as ondas de radiação de frequência alta?
Vamos lá. Que ondas de radiação têm frequência alta? Na nossa intuição mesmo. Sei lá, Mecânicas, assim. Não, ondas de radiação. Tipo né? de radiação. De radiação. Ondas de radiação de frequência alta. Tem um espectro de radiação. Sei lá, tem aqui um espectro, né? Todo o espectro de radiação. Aqui no meio, em algum lugar, está o visível, né? Aqui em um lugar tem luz visível. O que tem? Aqui são frequências baixas. E aqui são as frequências altas. O que tem aqui? A luz visível está aqui no meio. O que tem nas frequências baixas? Quais são as coisas que tem no espectro de radiação de frequências baixas? A parte de raio-x. Então, peraí, vamos lá. Onda de rádio. Isso, rádio. Então, rádio aqui é frequência baixa. As frequências baixas, né? O que mais tem por aqui? Frequências baixas. Micro-ondas. Micro-ondas, que é um pouco menos baixa do que rádio. Micro-ondas. Isso. E aqui pertinho do visível tem o infravermelho, né? É mais ou menos essa classificação. Infravermelho, quando é pouquinho para baixo do vermelho, a gente não enxerga mais. Dali para frente a gente chama tudo de micro-ondas e se passar lá de mais de centímetros, vira rádio, né? Vira rádio, aí é tudo rádio daqui para cá. E nas frequências altas, o que tem? Tem a luz visível. Depois do visível, o que vem? Frequência... UV. UV, ultravioleta. Isso. Ultravioleta. E depois? Mais pra frente, que outras coisas tem? Raio-x. Raio-x. Gama. Isso. Raio-x. Aí lá pra frente... alfa, beta, gama, né? Eu não sei também de cor. Raios gama, etc, etc, tá? Mas são essas coisas que tem do lado de cá. Bom, então, se são essas coisas que tem do lado de cá, né? Tem aqui, frequências altas, ultravioleta, raio-x, raio gama. Por que... A gente já tem um pouco essa intuição, né? Mas por que existe uma restrição à existência, à formação dessas ondas de frequência alta no caso da radiação? O que essas ondas de frequência alta têm? Que característica que ela tem? O que essas coisas fazem, por exemplo? Porque a gente tem uma preocupação, né, com essas ondas aqui. Essas ondas aqui, elas são preocupantes para a gente. Por que elas são preocupantes para a gente? Que elas são altamente penetrantes nos materiais. Elas são altamente penetrantes e além de ser... Rádio também é bem penetrante também, né? Enfim. É verdade. Qual que é a diferença do rádio para isso aqui? Para essas coisas? A quantidade de energia? Isso, é que elas têm. Elas têm muita energia, né? Essas ondas, elas têm necessariamente muita energia, tá? Só que tá vendo que essa é uma afirmação estranha do ponto de vista das ondas, né? Porque a energia da onda está relacionada com o que, em princípio? Que a gente acabou de falar. Com amplitude. Com amplitude. Com amplitude. Então, a afirmação de que ultravioleta, raio-x ou raios gamas tem muita energia é uma afirmação que é, no mínimo, incompleta. Ela parece incompleta do ponto de vista da análise de uma onda, né? Como assim raio-x tem muita energia? Se fosse uma onda clássica, você não falaria assim, esse som agudo, o som agudo, abstratamente, o som agudo tem muita energia. Se eu emitir um som agudo, eu consigo derrubar uma parede. Não faz sentido essa afirmação, né? Ou você veria, não, tudo bem, eu posso talvez derrubar uma parede seja um exemplo extremo, mas quebrar um vidro, né? Um som agudo pode quebrar um vidro. Isso até tem som, depende da onda de choque de som, você pode quebrar um vidro. Mas você fala, não, peraí, não é qualquer som agudo que eu emito que quebra o vidro, né? Eu preciso de um som que tenha muita intensidade, principalmente, né? Inclusive, né, se a gente imaginar como é que eu estoura uma bomba e essa onda de choque no ar, que é som, se propaga e quebra um vidro, geralmente nem sequer é agudo esse som, né? Estoura a bomba, brum, vem a onda de choque quebra o vidro da janela.
Nem sequer agudo, era uma onda de choque de uma frequência provavelmente alta, porque a bomba explode fazendo um som grave e quebra a janela. Então, a onda clássica, ela tem tanta energia quanto isso tenha, na medida que ela tem alta amplitude ou grande intensidade. Então, a afirmação de que ultravioleta, raio-x ou os raios gama tem muita energia é uma afirmação estranha em si, né? É uma afirmação estranha em si. Então, e aí que vem o problema, né? Isso aqui também estava reconhecido. Olha, essas coisas aqui são ionizantes, né? Se você joga ultravioleta em matéria, você prejudica a matéria, né? Você provoca mutações no DNA, enfim, não tinha toda essa compreensão na época, mas enfim, a gente tem hoje, né? E raio-x também, né? Você tem que tomar super cuidado com qualquer exposição de raio-x, tem que minimizar o máximo possível, porque um pouco de raio-x já pode provocar perturbações na estrutura molecular, porque o raio-x tem muita energia. Então, existe uma associação, né, no caso das ondas de radiação, no caso da radiação, existe uma associação entre energia e frequência, que não existe no caso das ondas clássicas. Tá? Existe uma associação entre energia e frequência. E o que o Planck percebeu é que se você simplesmente propõe essa associação entre energia e frequência, você explica esse resultado experimental da radiação de corpo negro. Então, como que é isso, né? Então, se a gente tem aquele resultado experimental da radiação de corpo negro, que é isso aqui, né? Intensidade como função da frequência emitida pelo corpo negro, que sobe e desce. No qual o importante de explicar aqui é que não tem emissão em altas frequências. Se você está fornecendo, se você está fazendo seu experimento você está fornecendo uma quantidade sempre, né? Sempre limitada de energia para o seu experimento, ou seja, está aquecendo a caixa. Você está aquecendo a caixa numa taxa que é uma certa potência, sei lá, 25 joules por segundo. Então, a sua radiação emitida não pode emitir mais energia do que a quantidade de energia que você está fornecendo. Então, se existe uma relação entre frequências, se a energia da radiação emitida, se a energia tem relação com a frequência, necessariamente as frequências maiores são proibidas. Porque você não pode ter frequências que correspondam a energias maiores do que a energia que você está fornecendo. E aí o experimento fica bastante natural de entender, né? Então você passa a ter pouca emissão de altas frequências, mas se você aumenta a temperatura, você desloca na direção das frequências maiores. Se você aumenta mais a temperatura, você desloca ainda mais na direção de frequências maiores. Isso é tudo consistente com a ideia de que para a radiação existe uma relação da energia com a frequência. Tudo bem, aí o Planck vai propor, né? Aí quem foi que propôs isso? Foi lá em 1900. O Max Planck está analisando esse experimento e ele diz, olha, se a gente supor que existe essa relação entre energia e frequência da radiação, e aí ele propõe a coisa mais simples do mundo. Qual que é a relação mais simples possível que pode existir entre energia e frequência da radiação? Entre duas coisas. Qual que é a relação mais simples que pode ter? Proporcionalmente. São proporcionais. Perfeito. Então o Max Planck vai dizer, olha, vamos supor a coisa mais simples de todas para testar. Então ele vai dizer, olha, a energia é igual a uma constante, que ele chamou de H, vezes a frequência.
Tá? Então ele propõe essa fórmula, que é a mais simples de todas, que a energia da radiação está relacionada com a frequência, dessa maneira aqui. E aí ele mostra, e aí vem uma parte de cálculos, de contas complicadas, nas quais você precisa entender como fazer essas contas aqui, de como se distribuem essas ondas, etc., como é que a energia vai se distribuir entre as diferentes frequências, etc., etc., e ele mostra que, colocando essa hipótese aqui de que energia tem que ser proporcional à frequência, ele explica perfeitamente bem esse resultado experimental. Então, dado que a energia da radiação é proporcional à frequência, vamos colocar aqui uns pontinhos que poderiam representar o dado experimental, né? Ele mostra que bate certinho em cima do dado experimental o conta que ele faz. Fala, olha, esse experimento do corpo negro, eu consigo explicar perfeitamente bem, eu consigo descrever perfeitamente bem o resultado experimental, assumindo que existe uma relação entre energia e frequência da radiação. Ok, então isso é diferente das ondas clássicas, então isso já implica que, que a radiação, então existe uma diferença, né? A radiação tem uma característica diferente das ondas clássicas, porque nas ondas clássicas não existe essa relação entre energia e frequência. Das ondas clássicas. E aí tem uma implicação que é quase semântica, que é o seguinte, né? Se a gente escreve essa fórmula, e aqui vem a implicação que muda toda a maneira de enxergar as coisas, que simplesmente a colocação dessa relação entre energia e frequência implica que não existe radiação de frequência F com energia menor que HF, independentemente da amplitude. Ou da intensidade, que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa não, mas conceitualmente é a mesma coisa. Para essa afirmação aqui. Entendem? Então, se a energia de uma onda está relacionada com a frequência dessa maneira, significa que eu não posso ter uma onda de frequência F com energia menor do que HF. Porque senão não teria sentido essa colocação. Se eu pudesse, que é o que acontece nas ondas clássicas. Numa onda clássica, eu posso ter uma onda de qualquer frequência com qualquer energia. E aí, simplesmente, ela precisa ter uma amplitude menor. Da onda da radiação, a simples colocação de que tem que existir uma relação entre energia e frequência implica que eu não posso ter uma onda de frequência F com uma energia menor do que HF. Né? Tá dizendo assim, se você tem uma onda de frequência F, ela tem energia HF. E aí você tem que mudar completamente a sua linguagem, né? E aí a gente, aqui simplesmente, o Planck percebeu isso, né? E isso obriga a gente a mudar a linguagem no seguinte sentido. Se não tem energia, se não é possível ter uma onda de frequência F com energia menor do que HF, significa que como eu faço para ter uma onda de maior energia? Como é que eu faço para ter uma frequência, uma onda de energia maior? A única maneira de eu ter uma onda de energia maior
de energia maior, a única maneira de eu pensar esse problema, mas é uma mudança radical no pensamento do que é uma onda, é eu ter mais ondas. Percebem? Como é que eu faço para ter mais energia sendo carregada numa frequência F? Se a onda por si tem uma energia HF. A única maneira de eu ter mais energia sendo transportada por uma onda de frequência F, se a onda tem energia HF, é ter mais ondas. E para ter menos energia, eu preciso ter menos ondas. Percebem? A colocação dessa relação implica a gente precisar mudar a linguagem da maneira como a gente fala das ondas. Mais especificamente, essas duas coisas, de que não existe uma radiação de frequência F com energia menor do que HF, essas duas coisas, menor do que HF, e para ter uma onda de mais energia, eu preciso mais ondas. Se a gente pensa bem, o que a gente está dizendo é que essas duas coisas estão dizendo que a radiação é formada por... E aqui, sei lá, qual foi a linguagem que a gente queria escolher. O que o Planck usou foi a palavra pacotes de onda. Então, ele usou essa terminologia. Ele disse, olha, a frequência da onda, a onda não pode... Cada pacote de onda tem, no mínimo, energia HF, dada a frequência. E se eu tenho uma onda de radiação de mais intensidade, o que eu estou dizendo é que eu tenho mais pacotes de onda naquela radiação. Tá? Em seguida, acho que hoje não vai dar tempo, né? Porque se estendeu demais aqui, mas em seguida, né, esses pacotes de onda, que é o que a gente vai falar quando a gente vai falar do efeito fotoelétrico na próxima aula, né? Esses pacotes de onda foram chamados de fótons. Tá? E no fundo, o que a gente está dizendo com qualquer qualquer discussão, na tentativa de colocar palavras para esse fenômeno de que existe uma relação entre energia e frequência da radiação, que implica que a gente tem que ter essas mais ondas, menos ondas e, portanto, pacotes de onda, a gente está dizendo que, no fundo, a radiação é formada por partículas. Tá? Então, o Planck chamou de pacotes de onda, e ele também usou o termo, né, que deu a origem, que deu a nomenclatura da mecânica quântica, né? Então o Planck usou essa terminologia. Ele disse que as ondas, portanto, as ondas de radiação são quantizadas, né? Você pode contar elas. Você pode contar uma onda, duas ondas, três ondas. E que é esse número de ondas que define qual que é a energia total carregada por uma onda de uma determinada frequência. Essas ondas quantizadas são classificadas em pacotes. Esses pacotes vêm a receber o nome de fótons alguns anos depois, esse nome dado pelo Einstein, né, que são partículas de radiação, e, portanto, a radiação tem essa característica diferente das ondas clássicas, que são que, portanto, tem uma característica de partículas, são quantizadas, e isso acaba tendo que mudar completamente o entendimento do que era a radiação nesse momento. Tá ok? Então, eu não vou falar do efeito fotoelétrico aqui, porque já ficou tarde, mas a gente fala na próxima aula. E eu fico aqui para tirar dúvidas. Mas eu queria, só reforçar, né? Só fazer uma revisãozinha. O que a gente tem que entender daqui? Bom, primeiro, o que a gente está estudando é simplesmente como é que é a radiação emitida por um corpo fechado, no qual as ondas estão confinadas dentro de uma região do espaço, assim como ondas clássicas podem ser confinadas numa corda do violão, numa bandeja de água, etc.
A observação experimental tinha a característica peculiar de que você tinha uma limitação na intensidade emitida ou na proporção da energia carregada pelas frequências mais altas. Limitação que não existe na expectativa clássica. Porque na mecânica clássica as ondas podem ter quaisquer frequências e quaisquer energias associadas. Então, simplesmente pelo fato de você poder ter muitas maneiras diferentes de ter ondas de comprimento de onda pequeno, é normal esperar num experimento clássico que os comprimentos de onda pequeno acabem dominando a propagação das ondas do seu sistema. Isso porque não existe relação entre frequência e energia na onda clássica. Para você explicar, portanto, o experimento de corpo negro, Planck teve que apelar para criar uma associação entre energia e frequência de uma onda clássica. Mas a simples criação dessa energia entre energia e frequência da onda clássica implica que você não pode ter radiações de frequência dada com energia menor do que a energia implicada por essa relação, e, portanto, existe um mínimo de quantidade de energia carregada por uma onda de frequência F, e para você ter mais energia carregada por uma onda de frequência F, o que você precisa é apelar para um conceito de mais ondas, ou seja, você precisa implicitamente, naturalmente, mudar a linguagem e começar a falar que a onda é carregada, que a radiação tem pacotes e que, portanto, existe uma contagem do número de pacotes de onda, portanto, existe uma quantização no comportamento da radiação. Tá? Isso vai mudar a maneira como a radiação é enxergada, vai começar a explicar outros fenômenos e vai dar origem à dualidade onda-partícula para a radiação, que depois vai ser estendida no entendimento de fenômenos de partículas. Tudo bem?